já retornaremos a direção de culto para o nosso pastor. Deus abençoe, pastor. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estava brincando com o pastor Natalício, dizendo assim: ele é o homem da chuva, porque toda vez que ele fala que ele vem pregar aqui, chove, mas não é pouco não. Mas ele veio a si mesmo. Que bom, né? Diga glória a Deus. Irmãos, eu tenho a mais absoluta certeza que aquilo que o Senhor já preparou para falar com a gente, Ele vai falar. Tudo que já foi preparado para acontecer nesse culto vai acontecer, já está acontecendo. Obrigado às irmãs que anteciparam, chegaram aqui mais cedo para louvar o Zinho. Obrigado ao pastor José do Carmo, sua esposa. Obrigado a todos os obreiros que vieram. É assim mesmo. Nesse tempo de chuva, a gente às vezes tem que enfrentar um pouco a chuva para poder fazer os cultos para Deus. Mas é gostoso também, né, meus irmãos? Queridos irmãos, eu já convido a Elaine para ficar aqui atrás de mim. Convido a pastora Vandir também, que nós vamos fazer um culto mais ligeiro hoje. E vamos terminar um pouquinho mais cedo, viu? Então nós vamos ouvir a Elaine louvar o Senhor daqui a pouquinho. Depois a Vandir vai dar uma saudação. E já vamos ouvir a mensagem, a pregação que o pastor Natalício vai trazer. Depois da pregação, a gente volta para poder falar um pouco com a igreja. Eu creio que ainda tem alguns irmãos que vão chegando. Mas deixa eu mudar de assunto. Eu estava lendo a Bíblia e eu comecei a tremer quando eu me deparei no capítulo 20 de Isaías, quando fala que o profeta profetizou durante 3 anos nu. A palavra é essa mesmo, descalço e nu. E aí eu assustei, eu falei, vou pesquisar, vou orar a Deus para mim poder ver direitinho o que representa isso para nós. E aí eu fui pesquisar e não é que é verdade mesmo. O profeta Isaías recebeu essa determinação e cumpriu durante esses 3 anos. Só que quando fala de nu, irmão, não é a nudez total. Naquela época era uma vestimenta que ele tinha que tirar, que era acostumado de andar, representando uma forma de vergonha e humilhação, descalço. E naquela época, irmão, Deus estava querendo falar com Judá, que esta era a situação que Judá estava entrando, numa situação de vergonha, porque Judá, ele estava cometendo 2 grandes erros. Não converteu ao Senhor de todo o coração e estava fazendo aliança com os povos da terra. Ele estava fazendo aliança com o Egito e com outra nação ímpia. Então Deus prometeu através dessa profecia de Isaías que ia requerer, tanto Judá como o Egito e a outra nação ia ser envergonhado, ser humilhado, como foi. A Síria invadiu, venceu eles e derrotou todos eles. Então a palavra de Deus, ela mesmo se responde. Mas aí o Senhor me levou para Apocalipse, na onde fala assim, ó, tenho contra ti que deixou o primeiro amor. Porque na verdade o povo de Deus naquela época, eles tinham deixado o primeiro amor sem perceber. Foram facilitando as coisas. E às vezes quando a gente prega hoje assim, acho que a gente é muito do outro mundo. Não é, irmão. A gente precisa resgatar a originalidade da Escritura para que o povo volte a querer a Escritura, porque a Escritura é a única, é a verdadeira. E ai de nós se essa Escritura ser tirada de nós. Então lá o Senhor disse para uma igreja, para o pastor daquela igreja, tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. E o Senhor me fez lembrar de uma outra época que o povo de Israel também tinha perdido o primeiro amor. Foi quando eles rejeitaram Samuel. Lembra? Quando eles rejeitaram Samuel, e aí o Samuel ficou triste porque estava sendo rejeitado pelo povo. Samuel, homem de Deus.
Mas aí Deus disse: Samuel, não fique triste, porque não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Eles não querem que eu governe sobre eles. Deixa do jeito que eles querem. E aí foi quando eles então receberam o Saul. Saul não era um rei da parte de Deus, mas eles queriam Saul, então eles receberam Saul. Mas eles queriam Saul porque ele não estava vivendo o primeiro amor. Um dia nós vamos falar aqui direitinho o que representa para nós o primeiro amor. E aí, por causa que eles estavam naquele momento de não primeiro amor, e na visão deles o Samuel não estava bem, então eles optaram por Saul, e aí a gente já sabe o que aconteceu. E o outro episódio terrível foi que o próprio Saul, mais na frente, também perdeu o primeiro amor. Porque o Saul foi recebido por Deus, Deus deu o Espírito Santo para ele profetizou, ele governou, ele venceu inimigos, mas ele não vigiou. O rei Saul não vigiou, e ele foi perdendo o primeiro amor, ao ponto de, depois também lá no livro de Samuel, ele chegou então a procurar uma feiticeira, no desespero que ele estava. Então Deus falou comigo. Tudo começou quando eu estava lendo lá no Isaías capítulo 20, quando Deus estava mandando um profeta profetizar descalço e nu durante 3 anos. E é por isso, irmão, quando o povo de Deus que clama pelo nome do Senhor, se esse povo perder aquele amor, sabe aquele amor que entra dentro de você quando você entrega a sua vida para o Senhor e Ele te abraça, e não tem nada melhor para você nessa terra do que estar com o Senhor? Pois é, com o passar do tempo há um risco muito grande de as formalidades, as coisas começaram a fazer de repente a gente perder esse primeiro amor, e quando perde o primeiro amor, abre a porta para outras coisas, até esse ponto que Saul, ele foi procurar uma feiticeira no desespero, porque Deus não estava mais falando com ele. Uma hora a gente vai falar sobre esse assunto aqui, viu? É sério, não é? Isso é sério, irmão. Mas hoje não é o tema de hoje. Eu tenho certeza que o pastor Natalis tem um tema muito macio, muito gostoso para falar com a gente. Então vamos cantar junto com a pastora Elaine, depois a Vandira, e já o pastor Natalício estará ministrando a palavra. Desde já agradeço cada um de vocês que vieram hoje. Eu já conversei com o Joilson lá, né? Joilson, faz assim, Joilson. Nós estamos em oração mesmo, forte. Esse primeiro amor, ele vai te abraçar de uma forma, irmão, que você vai ficar com vontade de carregar esses bancos aqui. O Espírito Santo é maravilhoso na nossa vida. E eu tenho certeza que esse primeiro amor é o motivo de eu estar aqui, de todos nós estarmos aqui. Agora, a gente não pode perder esse amor, esse primeiro amor, que é o amor que a gente tem pelo Senhor Jesus, antes de negócio, antes de qualquer outra coisa. Por isso me encabula um pouco quando nós vemos pessoas que por qualquer motivo deixam de ir à casa de Deus. Isso me encabula um pouco. Mas vocês são vitoriosos, somos vitoriosos porque estamos na casa do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Como o nosso pastor estava falando do primeiro amor, quando nós recebemos o primeiro amor, nós temos um novo coração. Então nós vamos louvar o Senhor, que aquele corinho fala assim: recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, transformado, amém? Vamos adorar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Comunhão, somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a
a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família